um dos pecados que fez Deus destruir Sodoma. Aí vem um papa, né, entre aspas, que muitos intitulam como papa, e abençoa e aprova isso. O mal, né? O mal fica tão aparente, né? O rosto do maligno fica tão desmascarado, o joio seja separado do trigo. E crises assim sempre existiu. A gente até comentou aqui a crise dos 3 papas. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Marcel. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar aqui um pouco no nosso bate-papo sobre mais uma pérola, entre aspas, aí, que Francisco soltou nesses últimos dias aí, aprovando uma conferência. O que estava acontecendo naquela conferência, é isso que a gente quer comentar aqui no nosso canal. E além disso, nós vamos falar também de algumas dúvidas ali, alguns comentários que as pessoas deixam no canal. A gente também quer trazer alguns aqui para poder conversar um pouco com vocês. Mas antes disso, né, Marcel, vamos dar a notícia, né, de que o site está no ar, como você havia anunciado aí anteriormente, né? É isso aí, pessoal. Graças a Deus a gente conseguiu colocar o site no ar. O site é o tietosfidelium.com.br, graças a Deus. É mais um passo aí para esse nosso trabalho, né, de divulgação deste movimento, dessa posição ideológica. Então a gente fica muito feliz, né? Agradece a Deus por mais essa conquista aí, o nosso site, finalmente. E vocês podem lá acessar, fiquem à vontade. E até mesmo as pessoas, né, que se interessam em nos ajudar com artigos também, a gente coloca também artigos de pessoas, né? Às vezes tem pessoas que são muito boas em teologia, em doutrina, e pode colaborar com o site também. A gente também aceita. Manda pra gente. Vai até passar aí, vamos colocar, Marcel, entra aí no site para mostrar pro pessoal. Essa é a página inicial do site, www.tietosfidelio.com.br. Tem muitos conteúdos, vídeos interessantes sobre a verdade da fé católica. E agora, Marcel, vamos começar falando sobre a notícia, né? Você ficou sabendo mas aí? antes, Leonardo, vamos pedir pro pessoal dar o like, né? Tem essa, né? Acabou que não pediu. Pessoal, dá o like, porque ajuda bastante, né? De graça. E também compartilha e se inscreva no canal aí. Os comentários a gente sempre agradece. As pessoas comentam bastante no nosso canal. E a média de comentários, eu tava vendo, é de 60 comentários por vídeo. Você chegou a ver essa estatística aí? Então assim, é uma média bem elevada. Então a gente agradece também os comentários. E pede pro pessoal se inscrever. Porque teve vídeo aí nosso aí que teve 100 mil visualizações, mas a gente tá com 9 mil inscritos, né? Então se todo mundo que assiste se inscrevesse, né, a gente estaria aí com bem mais de 10 mil inscritos, né? Não é verdade? Vamos bater a meta aí, 10 mil, né? Chegar aos 10 mil inscritos aí. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, para propagar mais a fé. Né? 9.100? Isso, 9.101, acho que é a última vez que eu olhei lá. Graças a Deus. Com certeza. Então, olha, a notícia que saiu. Papa Francisco reconhece conferência para católicos LGBT. Você ficou sabendo dessa notícia aí? Eu fiquei sabendo, alguns canais repercutiram essa notícia. Mas assim, pra gente é o normal, né? O Papa reconhecer católicos. A questão é como é que você reconhece um movimento, né, que pratica, que prega a prática de sodomia. E não só prega, mas incentiva, né, que outras pessoas também adiram, né, a essas práticas, né, tanto na sociedade, as crianças e tudo. Então, assim, é um absurdo enorme. Ainda mais com um Papa aí, um antipapa, né, envolvido nisso, né, elogiando isso dentro da nova igreja. Então, assim, é cada vez pior, a ladeira cada vez descendo ladeira abaixo. Vou ler um pouquinho aqui da notícia, e é bom destacar, pessoal, que o que nós falamos aqui sobre a questão da sodomia
a igreja ela condena o ato e não a pessoa. É importante destacar isso, né? Porque quando você fala desse assunto, muitos vêm querer te atacar, te recriminar como se você estivesse fazendo um preconceito, mas o que a igreja condena é o ato. O ato é condenável. Então é isso que nós estamos falando aqui, o que a igreja sempre defendeu acerca disso e o que Francisco, né, que muitos se intitulam como um papa, está defendendo. E olha o que fala na notícia, para ver como foi a fala dele. O Papa Francisco disse na semana passada que está unido em oração com os participantes de uma conferência para católicos com tendências homossexuais e que se identificam com sexo diferente do natural que ocorreu no último fim de semana em Washington. O encontro tem entre seus patrocinadores a América Média, a Creighton University e o grupo católico dissidente Dignity USA, que nos seus últimos anos organizou eventos de bênção para marcar o mês do orgulho LGBT. E é interessante, Marcel, que eles usam muito do relativismo, né? Naquela semana que a gente teve problema técnico, eu até lancei um vídeo lá, né, a parte, falando sobre o relativismo. Porque fala de tendências homossexuais. As tendências, quem tem tendência não é um pecado, né? A igreja sempre instruiu dessa forma. Me corrija se eu estiver errado. Tem pessoas que ela tem tendência ao homossexualismo, mas não pratica o ato. É um assunto bastante delicado, porque a gente sabe que existem pessoas que nascem mesmo com a tendência homossexual. Mas isso não justifica a pessoa cometer o ato Verdade. de sodomia. Ela tem que lutar da mesma forma que uma pessoa que não é homossexual, ela luta contra a fornicação, contra o adultério, né? E ela também tem que lutar contra o ato em si, né? O ato de sodomia. O ato de sodomia, ele também é proibido no casamento também, numa relação entre um homem e uma mulher. Então, assim, a tendência, ela existe, mas isso não justifica a pessoa, por causa da tendência, achar que pode fazer aquilo, né? Cometer o ato. Exatamente. Começa falando de uma coisa que a igreja ela ensina dessa forma como nós estamos falando. Mas se você pegar o contexto do que foi a conferência, não foi sobre isso. Porque se você continuar, olha o que foi a conferência. Na conferência incluiu painéis sobre ministério LGBTQ em paróquias, criação de filhos LGBTQ e raça, interseccionalidade e pessoas LGBTQ e um painel intitulado Presentes de uma Vida de Castidade. A conferência também incluiu uma palestra de Maxwell Kuzma, mulher católica que se identifica como homem, que falou da intenção de celebrar a teologia, quer e a alegria trans na conferência. Então não é só sobre tendências, né? É de pessoas que realmente praticam o ato. O problema, a grande questão é quando esses comportamentos se transformam em uma ideologia e em um movimento, né? Não fica restrito à tendência. Isso se torna uma ideologia, um movimento, um incentivo, querendo impor à sociedade esse comportamento como se fosse uma coisa normal, né? Uma coisa lícita. E a gente sabe que não é lícito, porque isso vai contra vários mandamentos de Deus, vai contra a família, vai contra a reprodução e contra as leis naturais. Então, você transformar isso, né, esse pecado, em um movimento ideológico, né, e querer impor isso às pessoas, realmente o final dos tempos, né? Ainda mais um que se diz Papa apoiando, abençoando uma coisa dessas, né? Uma aberração dessas aí, que é um absurdo, né? Para nós, né, que estamos fora dessa nova igreja, a gente compreende, mas católicos que estão lá dentro defendendo esse sujeito como se ele fosse Papa, que a gente considera realmente um absurdo enorme. E antes de vir para cá, me fez refletir na própria Sagradas Escrituras, né? Se a gente pegar lá em Gênesis 19, a história de Ló e Sodoma. Sodoma foi destruída. Por que Sodoma foi destruída? Pela perversidade que estava praticando. E qual foi uma das perversidades? Quando Deus decidiu destruir Sodoma,
Teve até aquela conversa com Abraão, né? Mas se tiver 10 justos, aí Deus fala, não destruirei. Aí tinha Ló na cidade, que era um justo. Era um justo. E a sua família. Então Deus preservou a vida de Ló. O que Deus fez antes de destruir? Mandou anjos até Ló para alertá-lo do que iria acontecer. Só que quando os anjos apareceram para Ló, ele não sabia que eram anjos. Ele viu como estrangeiros chegando na cidade, convida eles para ir à sua casa. E os anjos vão ao longo da cidade até que chega até a casa de Ló. Quando os moradores daquela cidade viram que Ló tinha recebido pessoas de fora, né? Pessoas diferentes. eles foram até a casa de Ló e falou: Ló, mande essas pessoas saírem porque nós queremos ter relações com ela. Exatamente. Olha que absurdo. Aí Ló começa a ficar nervoso. Não vou deixar, né? Nesse sentido assim. E as pessoas começando enfurecidas até que os anjos intervêm, né? E aí fala tudo que ia acontecer para Ló. Ló pega a sua família e sai da cidade. Mas olha o pecado. Um dos pecados que fez Deus destruir Sodoma. Aí vem um papa, né? Entre aspas, que muitos intitulam como papa e abençoa e aprova isso. Incoerência tremenda, né, com a fé católica. Pois é, essa não é a igreja católica que eu sempre criei, né? Sempre tive como igreja católica, né? Então, é complicado. É verdade, né? Terrível. Mas igual você falou, né? É uma coisa que pra gente já, vindo dele, é normal, mas pra muitos ainda não enxergam isso, né? E você ficou sabendo que depois de quase 2 semanas, o Vaticano lançou uma nota? Você comentou quando estava chegando uma aqui, nota né? pífia. Uma nota... Mas o que falou na nota? Eu não cheguei a ver. É uma nota bem curta, né? Muito pequena, que só foi feita em francês. Não foi feita em maioria das línguas, né? Como geralmente o Vaticano faz, né? Sim. As notas são em vários idiomas, né? Nessa não, foi só em francês. E dizendo que estamos muito, muito tristes, né? Uma nota totalmente diferente do que foi o artigo, a nota do Monsenhor Viganò, né? Uma nota assim, que estamos tristes, ofendendo outras religiões. Uma nota bem simples mesmo, né? Inclusive o Alexandre Garcia, né? Foi onde eu assisti, ele falando da nota. Até o Alexandre Garcia, né? Que é uma pessoa que está inserida na nova igreja, ele critica, né? Ele criticou. A nota... Caramba. Insignificante, né? Praticamente não fez nem cosquinha. Tanto que não teve nem tanta repercussão, né? Eu acho que pressionaram tanto que eles não tiveram jeito, né? Tiveram que falar alguma coisa, né? Em francês. Em francês. Não foi Direcionou só pra França mesmo, né? Só pra França ali. A gente sabe que as pessoas que promovem são pessoas do mundo inteiro, né? Então... É verdade. Foi só isso, só. Mas a gente espera isso mesmo desses apóstatas, né? Verdade. Ainda muitos ainda reconhecem, né? É difícil, é triste mesmo. Uhum. Trazer agora aqui, Marcel, alguns comentários, algumas dúvidas que as pessoas colocam ali no canal, né? A gente também falou que ia fazer isso. Teve uma pessoa lá que falou a respeito da crise, né? Por que Deus permite isso, né? Muitas pessoas indagam isso, né? 70 anos que nós estamos aí, quase 70 anos, né? Sem Papa. Por que Deus permite isso, né? Eu penso que, primeiro, eu acredito que nós estamos no final dos tempos. Esse tempo é um tempo de apostasia, né, que a gente percebe não só dentro, né, da igreja, né, o que aconteceu com a Igreja Católica, mas também na sociedade. Então, é um tempo profético, né? A sociedade está mergulhada na imoralidade. E isso muito por causa do que aconteceu com a Igreja Católica, né? Com o Concílio Vaticano II, que criaram uma nova igreja, imitaram, né? Uma nova igreja totalmente diferente da igreja verdadeira de Cristo. E aí a maioria dos católicos seguem essa igreja, e a sociedade segue junto, e o efeito colateral é justamente essa imoralidade que a sociedade mergulhou, né? Você não tem mais o testemunho da igreja presente, né? A igreja, a igreja não acaba, né? A igreja católica permaneceu naqueles que continuaram defendendo a fé católica. Certeza. Só que diminuiu muito, né? Foi cada vez diminuindo muito, e as pessoas não viam mais a igreja católica tradicional, elas começaram a ver essa nova igreja.
E começou a faltar o testemunho, né, da verdadeira Igreja Católica para essas pessoas e as sociedades, né? As pessoas foram caindo na imoralidade, nos vícios, não só as pessoas, os governos, né? A mídia. Então, hoje estamos nessa situação de, eu acredito, escatológica, né? Eu acredito muito no fim dos tempos e Deus também, eu acho que permite isso para que o joio seja separado do trigo, né? Os verdadeiros, né? As pessoas mesmo que vão aceitar, os que não são orgulhosos, que aceitam a verdade, que têm humildade para aceitar a verdade. Apocalipse fala, os 144 mil que não se dobraram a Baal. Tem uma passagem nesses termos. Eu acredito, né? que Deus, ele dá oportunidade para todos conhecerem a verdade, mas a maioria não aceita. Então, e Deus está permitindo isso para que fique cada vez mais evidente, né, essa operação do erro dentro da igreja, dentro da sociedade. Então a coisa vai piorando cada vez mais e isso permite com que pessoas que estão sendo enganadas deixem de ser enganadas, porque fica tão evidente o mal, né? O mal fica tão aparente, né? O rosto do maligno fica tão desmascarado que as pessoas percebem. As que não percebem são as que realmente, por orgulho ou por soberba, né, não querem a verdade de Cristo, não querem a verdade da fé católica, né? Eu acho que Deus permite muito por isso, para que cada vez mais as pessoas percebam a operação do erro, né, que está acontecendo hoje no mundo, né, atualmente. Eu acredito nisso. E também São Paulo fala, né, por não amar a verdade, vivereis na mentira. Exatamente. Então, Deus permite isso porque as pessoas deixaram de amar a verdade, né? Pois é, e isso fica cada vez mais evidente, né? O não amor à verdade vai ficar cada vez mais evidente para essas pessoas, porque o mal vai ficar tão despido diante dessas pessoas que só o não amor à verdade, né, que vai fazer com que essas pessoas não sigam a verdadeira Igreja de Cristo. Eu penso, né, dessa forma. Eu acho que a gente é o tempo profético e também Deus está permitindo para que o joio seja separado do trigo. E crises assim sempre existiu. A gente até comentou aqui a crise dos 3 papas, que ficou mais de 40 anos para ser resolvida. Mas aí as pessoas podem falar, alguém pode vir, né? Mas tinha um papa eleito ali. Mas eram 3, né? Não tinha um eleito ali, não seguia um. Depois que veio, né, o concílio... Um dos 3, um era o verdadeiro. Um era o verdadeiro. Era um pouco diferente do que a gente vive hoje, sim. Mas era um problema também muito grande. Mas a igreja viu várias crises. O início da igreja foi muito complicado. Os cristãos viviam nas catacumbas. E a igreja resistiu. E essa crise que a gente vive agora é a crise do fim dos tempos. Alguém duvida que vai demorar para Jesus, para Deus, para Jesus voltar? Vocês duvidam? Do jeito que está a sociedade? Do jeito que está indo... Olha as coisas que estão acontecendo, as aberrações que estão acontecendo no mundo inteiro. Essa agenda globalista aprovando o assassinato de bebês nos ventres das mães de forma cada vez menos escrupulosa, cada vez mais... No Brasil, cara, olha o que aconteceu no Brasil. O Brasil é um país que as leis elas não permitem, né, o assassinato dessas crianças nos ventres maternos, né? Isso, pela lei brasileira, é considerado um crime. Mas o mal, né? Os satanistas aí, adoradores daqueles deuses, né? Onde são oferecidos esses bebês, eles, de alguma forma, eles conseguem fazer com que isso se torne legal, lícito no Brasil. A gente tem um exemplo aí da notícia aí, ó, uma menina de 7 meses, numa canetada, foi autorizado o assassinato dessa criança, né? 7 meses. No Brasil, as únicas exceções, né, que também, logicamente, somos totalmente contra, é a questão do anencéfalo e quando tem risco para a mãe ou estupro.
E mesmo assim, só pode ir até na 20ª semana. Hoje, no Brasil, se permite, agora, né, na canetada, no tapetão, sem a aprovação do legislativo, porque eles sabem que o legislativo não consegue passar, um ato desses de assassinato com 7 meses. E mesmo assim, argumentando que a mãe, né, no caso, foi estuprada, sendo que foi uma relação totalmente consensual, porque ela tinha 13 anos, ela tem acho que 13 anos, e estava namorando um cara de 24. E estava tendo relação com esse cara, né, de forma consensual. Ah, mas é considerado estupro. É fogo, né? Olha só que loucura. Vocês acham que a gente não está no final dos tempos? Né? O que está acontecendo no mundo, você vê mãe matando filho, filho matando os pais, né? Igual diz a Sagrada Escritura. Essa semana mesmo agora aí, ó, no Brasil, uma mãe matou um filho. Uma mãe... Terrível, né, cara? Então, assim... As atrocidades têm aumentado com muita velocidade. Tem aumentado muito a apostasia, a falta de fé, a criminalidade. As doenças também. Doenças. Esse movimento globalista aí, cada vez mais forte, influenciando os países, as vidas das pessoas. As guerras. Hoje temos rumores de guerras para tudo quanto é canto no mundo. Tem rumores de guerra na Europa. Rumores não, na Europa já tem uma guerra acontecendo na Europa, tem uma guerra prestes a acontecer na Ásia, uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na América do Sul, né? A Venezuela aí querendo... tem vários estopins ali para começar uma guerra mundial, né? Todos os analistas geopolíticos, eles falam que estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. De uma terceira guerra, verdade. É uma unanimidade isso daí. E a gente sabe que no plano da nova ordem mundial, no plano deles, são 3 guerras mundiais para se estabelecer a nova ordem, né? Logo após a terceira guerra que se estabelece. Mas se essa vier acontecer, vai ser muito estrondosa. Vai ser estrondosa porque na Segunda Guerra não tinha bomba atômica. A bomba atômica... Isso aí. É o que impediu as pessoas... hoje o mundo ele vive uma certa paz, né, digamos, relativa, né? A gente não vive uma guerra mundial. A gente viveu uma guerra fria. Até hoje a gente vive uma guerra fria. Por causa de quê? Porque os países, né, as potências, né, eles têm bomba atômica. Então, eles sabem que se a Rússia atacar a bomba atômica nos Estados Unidos, eles vão levar a bomba atômica também. Então, a bomba atômica ela tem um efeito de dissuasão, né? Se eu tacar, eu vou levar. E vou tomar a bomba atômica, então é uma autodestruição, né? Isso que segurou muitos anos o mundo de não ter uma guerra mundial. Mas parece que a gente chegou num ponto que nem mais os países não estão mais sendo dissuadidos de estourar uma terceira guerra mundial. E quando estourar, vai ser bomba atômica para tudo quanto é lado. Vai ser uma catástrofe. Vai ser o Armagedon mesmo. E a gente não está longe disso. Então, tudo acontecendo, né, nesse teatro, né, mundial. Quem não crê que nós estamos no final dos tempos, a pessoa tem que ser muito cega para não crer nisso, né, cara? Assim, é verdade. Então, eu acho que tudo isso está acontecendo, sim. É o final dos tempos. Deus permite para que, justamente, o joio seja separado do trigo. Porque na hora da aprovação, eu penso assim, muitas pessoas hoje são inocentes, assim, elas estão, por exemplo, na Igreja Católica. Tem pessoas de boa intenção, né? Eu acho que Deus, ele quer salvar essas pessoas e de alguma forma, Deus vai permitir que a coisa piore para que essas pessoas acordem. Pegar agora para a gente finalizar esse vídeo de hoje, mais um questionamento, vários, né? São vários questionamentos. É bom trazer os questionamentos. De vez em quando. As pessoas têm muita dúvida de como viver nesse momento de crise da igreja, né? Porque não temos missa frequentes, né? As pessoas questionam muito isso. É o que a gente sempre fala, né, Marcel? Viver uma vida de oração, né? Não deixar de rezar o terço, o rosário. O rosário é muito importante. Eu acho que para quem consegue... Assim, a gente tem que ir aos poucos. Às vezes Deus não exige tanto, assim. Às vezes das pessoas... Para quem não reza nada, por exemplo, reza uma dezena, né? Começa com uma dezena, começa depois a rezar um terço. Quem sabe um dia você não consiga rezar um rosário todos os dias, que não é uma coisa difícil. Você não precisa rezar tudo de uma vez. Você pode rezar um terço de manhã, depois você reza um outro terço à tarde e outro terço antes de dormir, né? E é a nossa boia de salvação, é o Santo Rosário, que a gente se apega.
né? Porque a gente não tem missa, então a gente vai se apegar aqui imagina o barco, né? O navio. A gente está ali, a gente tem que se você está fora do navio, né? Fora da Santa Missa, você se apega na boia para não se afogar, Pra né? não afundar, né? Então, assim, eu vejo muito isso, né? A missa é o navio que falta pra gente, mas que a gente tendo o rosário como uma boia de salvação, a gente tem que se apegar nessa boia. E você falou também que teve uma dúvida a respeito... O pessoal pergunta muito, mas... então quer dizer que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja? Também. Não, de forma alguma. As pessoas, elas pensam... Direto eles falam isso. Elas falam isso porque elas pensam que a nova igreja é a igreja católica. Se você pensar que a nova igreja é a igreja católica, aí sim eu vou te falar que o quê? Que as portas do inferno prevaleceu. Porque lá o demônio tá sambando, né? O demônio tá com todo vapor ali dentro. Então ali realmente as portas do inferno prevaleceram. Mas a igreja, ela existe independentemente dessa nova falsa igreja aí, né? Então as pessoas confundem muito. As pessoas têm que entender que depois do concílio Vaticano II houve uma ruptura, né? Muitos bispos, padres não aceitaram e continuaram na igreja defendendo a tradição e a doutrina católica. A partir do momento que você não tem um papa, né? Você estabelece um falso papa, você estabelece uma falsa doutrina, você estabelece uma falsa liturgia, você estabeleceu uma nova igreja. Nessa igreja, sim, as portas do inferno prevaleceram. Mas a igreja católica de sempre, a igreja católica da sua doutrina de sempre, da sua liturgia de sempre, do seu magistério de sempre, ela está de pé com nós que defendemos isso. Com os bispos, com os católicos, os padres que defendem a verdadeira igreja. O inferno nunca vai prevalecer. O inferno não vai chegar nem perto, né? Então as pessoas elas misturam muito as coisas. E às vezes elas pensam, então o inferno, as portas prevaleceram. Sim, na nova igreja prevaleceu, mas na igreja católica de sempre, não. Aí querem usar isso como um artifício, né? Uma justificativa para falar que temos que ficar com essa igreja que criaram. Isso é um absurdo. Não, gente, justamente para que nós defendemos a fé católica verdadeira, o magistério, a liturgia, e nos afastamos, né, totalmente dessa nova igreja que foi estabelecida, onde sim as portas do inferno prevalecem, né? Até não prevaleceram, prevalece atualmente. Então é isso, Marcel. Quer deixar uma palavra final? Passamos a nossa mensagem de hoje. Pedir pessoal, se tiver mais dúvidas, eu, Leonardo, aqui, nós não somos teólogos, nem doutores, nada disso. Nós somos simplesmente leigos que queremos divulgar mais a posição sedevacantista, né? Posição católica, né? A gente fala sedivacantismo porque as pessoas consigam diferenciar que nós não fazemos parte dessa nova igreja. Mandem dúvida para nós, né? Caso a gente não saiba de alguma, a gente se submete ao padre Gabriel, ao bispo, a quem é de direito para conseguir responder. Mas a gente agradece os comentários, os likes, as inscrições. Obrigado e continue aí acompanhando a gente, apoiando o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Salve Maria, fiquem todos com Deus. Então é isso, pessoal. Como o Marcel falou, mande dúvidas pra gente que vira e mexe a gente vai trazer aqui no canal e tentar responder da melhor forma possível. Vai lá no site tem a aba Contato, você já deixa lá a sua dúvida, que vai cair direto lá pra gente, a gente vai olhar, se não souber a gente vai perguntar e vai sempre buscar trazer aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Salve Maria!